Não tá gravando. É muita burocracia. Ah, agora foi. Estamos sendo gravados, então a imagem de vocês agora está se tornando pública, tá? Vocês estão fazendo uma sessão de imagem, tá? Para nós, para os colegas de vocês. Bom, gente, então, o que a gente vai tratar nessa primeira aula é de uma introdução ao direito do consumidor. Tá? Inicialmente, a gente vai compreender historicamente por que foi necessário criar um regime distinto daquele regime comum das relações que regia as relações privadas para tutelar as relações de consumo, tá? A gente vai compreender ou entender a evolução histórica do direito do consumidor, os instrumentos iniciais, tá? Pré-CDC, né, que são utilizados na tutela das relações de consumo, tá? E aí, a partir desse momento, a gente vai ingressar, ou após esse momento, na verdade, a gente vai ingressar no estudo do próprio Código de Defesa do Consumidor. Ainda de uma forma bem introdutória, bem generalista, tentando entender, né, quais são as características desse código, qual é a função desse código, né, e quais desculpa, né? E quais as formas que eu devo utilizar para interpretar esse código, tá? Então, está aqui tudo isso que a gente vai estudar hoje, que é a teoria do diálogo das fontes, termina tudo aqui. Tá? Então, vamos começar com uma evolução histórica do direito do consumidor. Ponto principal, como eu falei para vocês, é justificar, tentar entender por que foi necessário criar um código de defesa do consumidor. Por que essas relações contratuais, e veja, nós estamos diante de relações privadas contratuais, tá? Precisaram ser tuteladas por um código, por uma norma jurídica distinta do Código Civil, que é aquela, em tese, aquele código que deveria se aplicar a todas as relações privadas. Tá? Bom, para que a gente possa compreender isso, a gente precisa entender, tá, sobre o que se assentou o paradigma clássico do direito civil, do direito privado, para ser mais específico. Tá? O direito privado, classicamente, tá? Ele se pautava naquilo que a gente chama de dogma da autonomia da vontade. O que é a autonomia da vontade? A autonomia da vontade é uma coisa muito simples, tá? Uma coisa que a gente sente no nosso dia a dia, tá? Tá? Então, o que é a autonomia da vontade? Podia citar Kant aqui para falar sobre a autonomia da vontade. A autonomia da vontade basicamente é a liberdade, tá? A autonomia da vontade, tá, é a esfera jurídica que cada um de nós tem para decidir dentro dos limites da lei, tá? Dentro dos limites da lei, tá? Como regular os seus próprios interesses. Isso é autonomia da vontade. Basicamente, a autonomia da vontade é a ideia de liberdade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. É isso. Quando eu falo em autonomia da vontade, estou falando dessa faculdade que todos nós dispomos de determinar, nos autodeterminar, de decidir se vamos contratar ou não, se vamos nos casar ou não, se vamos nos casar, em que regime de casamento vamos, qual regime de casamento vamos optar, tá? A autonomia da vontade, tá? É a possibilidade de eu escolher se eu quero, por exemplo, ser proprietário de um imóvel ou morar de aluguel, ou locar, né, para ser mais técnico. Tudo isso é a autonomia da vontade. Esse é o paradigma clássico do direito civil, do direito privado. É sobre essa ideia de autonomia da vontade que vai se assentar todo o sistema, tá, que deu origem às primeiras codificações, os primeiros grandes códigos civis. O primeiro grande Código Civil francês de 1804, o Código Civil Napoleônico, né? O famoso BGB, que é o Código Civil Alemão de 1900, o nosso anterior Código Civil, o Código Civil de 1916. Tá? É essa ideia de autonomia da vontade que vai inspirar essas primeiras codificações. E essa ideia de autonomia da vontade, tá,
ela tem como reflexo, dentro das relações privadas, dentro do direito civil, quatro ideias. A primeira delas, talvez a mais fácil da gente entender, todas são fáceis, mas a mais fácil de nós entendemos, é a ideia de liberdade contratual. Ora, o que é liberdade contratual? Liberdade contratual é liberdade de contratar. Contratar o quê? O que você quiser. Como? Com quem você quiser. Como você quiser. Tá? Liberdade contratual nada mais é do que a liberdade de decidir o que, como, quando e com quem contratar. É muito simples a ideia de liberdade contratual. O único limite que existe à minha autonomia da vontade no que diz respeito à liberdade de contratar é o quê? É a lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Ou, na forma do artigo 425 do Código Civil, deixa eu ler ele aqui, tá? Que é onde está o princípio da liberdade contratual dentro do nosso ordenamento jurídico, tá? É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas nesse código. O que está dizendo esse artigo? Está dizendo assim, olha, beleza, esse código aqui e a lei extravagante traz uma série de contratos típicos, contratos previstos em lei. Compra e venda, doação, prestação de serviço, comodato, mútuo, tá? Venda a contento, outros contratos, arrendamento mercantil, alienação fiduciária, o que mais que eu esqueci agora? Alienação fiduciária, locação. Bom, esses contratos estão lá, estão na lei. Mas eu tenho liberdade, inclusive, de criar outros tipos de contrato, tá? Outras espécies de contratos, esses contratos atípicos, tá? Esses contratos atípicos que não estão previstos na lei. Por quê? Ora, porque eu tenho autonomia de vontade, eu tenho liberdade de contratar. O único limite à minha liberdade de contratar é o quê? A lei. Tá? Por isso que eu não vou poder, por exemplo, fazer contratos que tenham por objetos, tenham objetos ilícitos. Né? Compra e venda de droga, né? Prestação de serviços de assassinato. Esse tipo de coisa, obviamente, não dá. Mas é o único limite que a autonomia da vontade sofria, a lei. Esse é o primeiro reflexo da autonomia da vontade, especialmente nas relações contratuais. O segundo, tá? O segundo é a ideia do pacta sunt servanda. Tá? Pacta sunt servanda. Tá? Que diz que é o Aristóteles que inventou isso daí. Eu nunca vi, nunca li. Tá? Só dizem que dizem. Tá? Pacta sunt servanda nada mais é do que dizer que os pactos devem ser cumpridos. Os contratos são feitos para serem obrigatórios. A gente diz, então, que o contrato ele vincula obrigatoriamente as partes. O contrato vincula obrigatoriamente as partes. Uma vez pactuado, aquilo que foi pactuado com autonomia, com liberdade pelas partes, não pode mais ser modificado. Não pode ser modificado por quê? Ora, porque eu estou ligado, eu estou obrigado à minha manifestação de vontade, que eu manifestei livremente. Tá? Se tenho liberdade para decidir o que contratar, com quem contratar, como contratar e quando contratar, tá? Eu devo, então, ser responsável por essa minha liberdade. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, já dizia o Tim Bay lá no filme do Homem-Aranha. Tá? Então, isso é um ponto importante que a gente tem que destacar. Tanto é verdade que, dentro do paradigma clássico do contrato, tá? A única forma que eu podia deixar de cumprir um contrato legitimamente era como? Ora, era alegando que havia um vício no meu consentimento. Os vícios lá, que talvez a maior parte de vocês não lembra mais, que é lá do Direito Civil 2, né? O erro, o dolo, a coação, a lesão e o estado de perigo. Tá? Ora, além obviamente, da fraude contra credores e a simulação. Nessas hipóteses aí, gente, o que tem? Tem um vício no meu consentimento. Ó, lesão.
Tá? Lesão. Eu tô... Não, melhor no estado de perigo, que eu acho mais interessante. Eu tô com a minha mãe infartando, tá? Tô infartando, tô levando ela no hospital, e na hora de chegar no hospital, antes do atendimento, a mulher do hospital disse, olha, tudo bem, nós vamos atender tua mãe, mas antes tu assina um cheque de 70 mil reais aí, como caução, para garantir o pagamento. Entendeu? Isso daí é o caso clássico de lesão. De lesão não, de estado de perigo, que está lá no artigo 156 do Código Civil. Ó, configure-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família de grave dano conhecido por outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Nesse caso, eu podia fazer o quê? Eu podia pleitear a anulação daquele negócio jurídico. Podia pleitear a anulação daquele cheque, então. Tá? Por Professor, causa... pode Oi, repetir o artigo ali para mim, por favor? Que é o eu... 156. 156. Tá bom. 156 do Código Civil. Tá? O erro é o quê? O erro, pô, eu comprei um livro por 2 mil reais achando que era um livro clássico. Ou o caso mais marcante, eu achei que era. Comprei um quadro que eu reputava que era do Picasso. Tá? E aí depois descobri que não, que era uma falsificação muito boa, mas não era o quadro do Picasso. Teve um erro. Um erro na minha manifestação de vontade. Assim eu podia desfazer um negócio jurídico, pedir anulação de um negócio jurídico. Dolo, coação, tudo a mesma coisa. Tá? Mas a regra é que os contratos, uma vez estabelecidos, eles eram imodificáveis. Não só que eles não há direito de arrependimento, salvo quando expresso no próprio contrato. Não só nisso, mas que as próprias cláusulas desse contrato não estão sujeitas à revisão. Tá? Terceira ideia decorrente desse paradigma clássico é a famosa relatividade contratual. Res inter alios acta. Res inter alios acta. O contrato, ele vale para as partes. O contrato vale para as partes. Usando uma expressão que a gente costuma usar muito popularmente, o contrato é lei. A gente viu isso, a força obrigatória. Mas é lei para as partes. Vincula apenas as partes. O contrato, tá? Ele não gera benefícios e não gera prejuízos a terceiros. Essa é a ideia de relatividade contratual. O contrato vale inter partes. Ele não tem efeitos erga omnes universais. Ele tem efeito, tem eficácia apenas entre as partes, entre contratante e contratado. Beleza? Tranquilo? São essas as três ideias principais. Especificamente no que diz respeito à responsabilidade, a noção de contrato tradicional, o paradigma tradicional de contrato. Mas ainda dentro do direito civil, tem um quarto reflexo da ideia de autonomia da vontade, que é a ideia de responsabilidade civil subjetiva. A responsabilidade civil subjetiva, tá? Que é a ideia de que só há responsabilidade, o agente só é responsável pelo dano que causa se agir com culpa. Se agir com culpa. Tá? Responsabilidade civil subjetiva é isso, é a ideia de que o fundamento, tá, do dever de indenizar é uma ação ou uma omissão culposa. Culposa, sempre lembrando, eu sei, é desnecessário falar para a maior parte de vocês que já está terminando a faculdade, mas a noção de culpa no direito civil, que é uma noção lato sensu. Lato sensu por quê? Porque ela engloba tanto a noção de dolo, quanto a noção de culpa, ou seja, tanto a vontade de produzir o resultado, quanto a produção do resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Tá? Por isso, lato sensu. Né? Sempre gosto de falar isso, porque às vezes a gente esquece essas coisas. No direito civil, não faz diferença, tá? Se você quis produzir o resultado ou se você produziu o resultado. O que faz diferença é que você produziu o resultado. Tá? É o dano que você causou. É isso daí, sim, que vai ser julgado. Né? Por isso que o artigo 944 do Código Civil ele fala que a indenização se mede pela extensão do dano e não pela conduta do agente.
né? Beleza? Faz parte do dever ressarcitório, da função ressarcitória da responsabilidade civil. Mas aqui, por que é importante destacar isso? Porque, por que é importante? Ah, tá. A responsabilidade civil fundada na culpa, subjetiva, então, e mais importante ainda, uma responsabilidade civil que é cindida, que é dividida em duas espécies de responsabilidade civil. Uma extracontratual, uma que decorre, então, da prática por parte de uma determinada pessoa de um ato ilícito, né? Ou então, uma responsabilidade que pode ser contratual, que é aquela que decorre do inadimplemento, ou seja, do descumprimento de uma obrigação. Tá? Descumprimento de uma obrigação. Então, liberdade contratual, pacta sunt servanda, então, função obrigatória dos contratos, obrigatoriedade, vinculatividade dos contratos, pode ser também, relatividade dos contratos e a noção de responsabilidade civil fundada na culpa são os quatro reflexos da autonomia da vontade, tá? E reflexos aonde? Reflexos nas codificações, nos códigos civis clássicos. Tá? Nos códigos civis clássicos. As grandes codificações, as primeiras grandes codificações, se assentam sobre essas quatro ideias. Tá? Se vocês pegarem o código, como eu falei, código francês de 1804, código alemão de 1900, código brasileiro de 1916, todos eles, tá, vão se assentar nessas quatro ideias. E, basicamente, né, e aí a gente precisa entender, né, e aqui eu estou entrando aqui nessa parte aqui, eu acho que estou falando demais. Tá? Bom, a ideia dessa autonomia da vontade, tá? Esses reflexos da própria autonomia da vontade, tá? Ela surge num contexto histórico específico. Tá? Então, em qual contexto histórico específico? Bom, elas são decorrência da Revolução Francesa. Tá? Na verdade, do Iluminismo. Não só da Revolução Francesa, né, mas daquele movimento iluminista que vai, no final das contas, terminar nessa revolução política, que é a Revolução Francesa, que transforma, então, a natureza política da sociedade daquele tempo. Tá? No entanto, esse paradigma clássico, tá? Ele se refere a uma espécie de sociedade determinada. Tá? Uma sociedade que é basicamente uma sociedade agrária. Tá? Uma sociedade agrária de fato. Tá? Onde as noções de desigualdade não são tão fundamentais assim. Tá? Pelo menos as noções de desigualdade do ponto de vista econômico, tá? Social, talvez, político, com certeza, jurídico, com certeza. Tá? Mas a gente tem que entender que a sociedade agrária, a distinção material entre um nobre, tá, e um camponês, tá, não era tão grande do ponto de vista econômico. O que o nobre tinha em relação a mais em relação ao camponês não era tanto dinheiro, mas era muito mais um estatuto jurídico específico, diferenciado, privilégios. Né? Então, de certa forma, nas relações civis, nas relações privadas, vigia um certo equilíbrio entre eles. Tá? Esse equilíbrio a gente chama de bilateralidade de produção. Tá? A ideia de que, numa sociedade agrária, tá? Numa sociedade tradicional, as partes são mais ou menos iguais, mais ou menos capazes de pactuar. Tá? Elas estão numa relação de equilíbrio. Tá? Estão numa relação de equilíbrio. Bom, logo depois da Revolução Francesa, no entanto, vem uma outra revolução, que não é uma revolução política, é uma revolução econômica, né, que muda mais do que a estrutura política da sociedade, muda a própria estrutura da sociedade. Tá? E essa revolução vai ter uma forte influência dentro do direito privado. Contra esse paradigma, ou influenciando fortemente esse paradigma
dos códigos civis tradicionais. Tá? Dos códigos civis tradicionais. Opa! Eu tenho que dar uma de vez em quando. Ué. Desculpa, dei uma parada aqui para dar uma olhadinha no grupo, que a gente de vez em quando tem que ver, né? Se e tem colegas aqui atravessando dificuldades. Será que estão atravessando dificuldades ainda? Bom, depois a gente tenta resolver. Pelo menos a aula está gravada ali, eles não vão perder essa aula. Bom, então vem a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, ela modifica fortemente a estrutura da sociedade. Tá? Ela estabelece uma nova matriz econômica, né, que tira a centralidade da economia do campo e leva para a cidade, então traz um processo de urbanização, tá? Leva um processo de urbanização. Esse processo de urbanização, tá? Ele leva necessariamente, tá? E industrialização, veja, industrialização e urbanização, ele leva necessariamente a uma decaída do equilíbrio material. Tá? A gente começa a ter, de fato, do ponto de vista econômico, né, classes sociais em condições materialmente econômicas distintas. Tá? E aí a gente tem, então, o grande embate do século XIX, né, do início do século XIX, do final do século XIX, que é esse embate que a gente vai ver entre, vamos dizer, o capital e o proletariado, para usar termos da ciência social. Tá? O que surge a partir dessa revolução industrial, então, tá? É que a estrutura social toda ela é destruída. Se vocês lerem, tem alguns livros, tem um livro chamado A Grande Transformação, de um cara que eu não sei falar o nome, que é Cal Polanyi, um negócio assim, é que ele mostra isso. Como o capitalismo ele destruiu toda a estrutura agrária, né, e forçou com que o camponês ele saísse do campo e buscasse refúgio na cidade, porque a cidade era a única, era onde estavam concentradas as grandes indústrias. E isso abala completamente a sociedade, porque destrói um paradigma tradicional de sociedade, faz com que essas pessoas forçosamente sejam obrigadas a conviver em ambientes urbanos, né? Gera um desequilíbrio econômico, porque, vejam, agora o camponês não vive mais não vive mais uma economia de subsistência, né? Mas precisa trabalhar para outro para poder ganhar o seu salário, né? Então gera toda uma transformação social que nos leva, né, a uma crise social. E aí o que a gente tem a partir do final do século XVIII e início do século XIX é uma reestruturação do Estado para tentar atender a essa crise social. Ou seja, para diminuir o conflito entre essas duas classes, tá? Dos detentores do meio de produção, vamos dizer assim, nossa, muito marxista essa minha frase, detentores do meio de produção e o proletariado, tá? O Estado vai ser obrigado a intervir, ele modifica a sua estrutura, tá? Para justamente servir como um intermediário desse conflito. E a gente tem a criação do que a gente chama de Estado de bem-estar social, Estado-providência, como o welfare state, como as pessoas costumam falar, tá? Então, olha só, isso leva, tá, a uma necessidade. Olha o que eu botei aqui, ó. Então, depois eu volto para a sociedade de risco, tá? Necessidade de reconhecer a existência da desigualdades materiais entre as partes em algumas relações jurídicas, tá? Então, essa crise, essa modificação da sociedade, ela diz assim, ó, olha, aquela relação de equilíbrio que vigia anteriormente, equilíbrio formal, já não serve mais, já não é mais possível. Por quê? Porque eu vou ter uma série de situações de desequilíbrio. Por exemplo, o empregado não pode ser considerado como equivalente ao empregador numa relação contratual. Tá? O locador não pode ser considerado como equivalente ao locatário. Na verdade, ao contrário. O locatário não pode ser considerado como equivalente na relação contratual de locação. Existe um desequilíbrio.
E esse desequilíbrio obriga necessariamente que o Estado intervenha em determinadas relações privadas. Então, aquilo que tipicamente eram relações privadas, por exemplo, a contratação da força de trabalho, um contrato de locação, tá? As relações de consumo, tá? Que eram espaços típicos da autonomia privada, passam a sofrer uma influência daquilo que a gente chama de dirigismo contratual, uma influência do Estado. O Estado passa a estipular normas que determinam como determinados contratos devem ser estabelecidos. Né? E a gente tem, justamente nessa época, final do século XIX, início do século XX, né, as primeiras legislações que tratam, todo mundo sabe, direito do trabalho. O direito do trabalho nasce, né, a partir da ideia de dirigismo contratual, a partir da intervenção do Estado no contrato privado. Tá? Até o início, até o final do século XIX, tá? O contrato de trabalho é um contrato privado, firmado por pessoas, com nenhuma intervenção estatal nele, sem lei que o regule. Era fruto da autonomia da vontade. O contrato de locação era a mesma coisa. Mas a partir do momento que começa a ter um conflito entre capital e trabalho, para usar outra frasezinha aí de esquerda aí, tá? Então, o conflito entre capital e trabalho. No momento que começa a ter conflito, por exemplo, entre os interesses do locador e do locatário, pensa numa cidade, um espaço que está se urbanizando, tá? Tem alta demanda por residências e pouca oferta. O locador faz o que quiser com o locatário. Sacaneia, aumenta aluguel toda hora, expulsa o locatário quando quiser, né? É preciso intervir, porque essas são situações de crise, são situações que levam ao conflito social. O Estado intervém e começa a dirigir os contratos. Ele limita a autonomia da vontade. Tá? Então aqui, ó, que eu botei aqui, ó, crise do paradigma contratual tradicional e necessidade de intervenção estatal. Tá? E a gente começa aqui, ó, a ter legislação regulando as relações entre empregador e empregado, entre locador e locatário, e mesmo acerca da obtenção de bens de primeira necessidade. A lei dos crimes contra a economia popular surge lá em 1951, aliás, ela estava em vigor até hoje, né? Mas que ela determinava determinadas práticas, ela estabelecia que determinadas práticas comerciais constituíam um crime contra a economia popular. Por exemplo, ocultar bens para criar escassez artificial, para aumentar o valor do produto. Tá? A lei começa a intervir nisso. Autonomia privada. Coisa que antes dizia respeito exclusivamente à esfera privada de cada um. Tá? Ao mesmo tempo, e eu não falei ali da sociedade de risco, que era o último ponto que eu tinha ressaltado aqui da mudança da Revolução Industrial, a Revolução Industrial ela traz consigo uma evolução tecnológica, tá? Que aumenta duas coisas. Primeiro, aumenta a produção. Então, se a gente pegar os economistas clássicos lá de 1800, início de 1800, todos eles diziam que o futuro do mundo era morrer de fome. Lá, o tal do Malthus falava isso, né? Que os alimentos crescem, eu não sei, vou falar bobagem aqui, porque eu vou lembrar de matemática e vou falar cagada. Mas que o mundo tendia à miséria, o mundo tendia a uma falta de bens de primeira necessidade. E o capitalismo, ele aumenta a produção. Tá? Aumenta em muito a produção de bens de primeira necessidade. Tá? De forma que melhora também, depois de um período de grande desigualdade, mas ele vai melhorar as condições econômicas das classes trabalhadoras também no futuro. Tá? O estado de bem-estar nasce também disso. Tá? Mas esse mesmo sistema que aumenta a produção, ele também começa a criar, também é reflexo da tecnologia, uma sociedade de risco. Né? Porque essa tecnologia nem sempre é de conhecimento pleno daqueles, as consequências daquela tecnologia nem sempre é de conhecimento pleno daqueles que a utilizam. Né? Então, tu tem uma sociedade de consumo decorrente do aumento da produção e tu tem uma sociedade de risco decorrente da evolução tecnológica. Tá? E de forma que aquele paradigma
de culpa que vigorava na responsabilidade civil tradicional começa a ser colocado em jogo também. Então, não é só mais a autonomia da vontade que a gente está discutindo aqui agora, uma redução da autonomia da vontade, mas também é uma modificação da forma de entender os fundamentos da responsabilidade civil. Tá? A gente precisa trazer para dentro da responsabilidade civil também a questão de que danos podem ser causados, tá, por determinadas atividades, tá? Danos podem ser causados por determinadas atividades, sem que aquele que causou o dano tenha necessariamente, tá, a intenção de ter criado aquele dano. Mas que o dano surgiu do próprio risco da atividade. Tá? Então veja que a Revolução Industrial ela muda completamente, tá? Completamente a forma como a gente vinha compreendendo ou como se compreendia ordinariamente o direito civil, tá? O direito privado. O que impõe, então, o reconhecimento de que os códigos, isso vai ser mais importante ainda no final da aula, os códigos não dão conta da complexidade da vida. Tá? Um código, tipo o Código Civil, ele tem tradicionalmente a pretensão de regular toda a vida privada do indivíduo. Toda a vida privada do indivíduo. Era isso que Napoleão queria, era isso que os alemães queriam em 1900, era isso que o Bevilacqua queria no Código de 1916 brasileiro. Tá? Que não precisasse recorrer a nenhuma outra lei, tudo estava lá. Se eu quiser saber como é que eu vou levar a minha vida, está tudo no Código Civil. Não dá mais. Agora a gente tem uma quantidade cada vez maior de legislação tratando sobre diversos assuntos e diversos aspectos do indivíduo, do ponto de vista privado. Tá? Então, que muda tudo. Mais ainda, tá? A partir do nosso século, especificamente depois da Segunda Guerra Mundial, todos vocês já estudaram isso 1 milhão de vezes também, mas eu vou ser chato repetindo nesse momento, tá? A gente tem um reconhecimento de uma série de outros direitos que transcendem o próprio indivíduo, né? Aquela dimensão transindividual, né, dos direitos fundamentais, né? Então a gente tem o reconhecimento, né, de direitos, direito ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, o reconhecimento dos direitos de minorias étnicas, a própria ideia de que o homem não pode ser compreendido, o direito não pode compreender o homem apenas a partir do paradigma econômico, né? O homem tem que ser entendido na sua completude, como um ser mais complexo do que apenas agente econômico, né? Isso tudo vai mudando o caráter do direito como a gente conhece e acaba levando forçosamente, tá, a reconhecimento de que determinadas relações jurídicas devem ser privadas, devem ser reguladas por regimes jurídicos distintos do Código Civil. Como eu disse, a primeira dessas relações privadas é a relação de trabalho. A gente tem uma evolução a partir de 1800, cada vez mais o Estado começa a intervir nas relações de trabalho, primeiro para proteger as mulheres, as crianças, depois para proteger o trabalhador como um todo, né? E hoje, por exemplo, o contrato de trabalho é um contrato que tem quase nenhum espaço para autonomia privada, né? A locação vai no mesmo sentido, tá? Então a gente vai reconhecendo. E também o direito do consumidor vai ser a relação de consumo vai começar, a partir do crescimento da sociedade de consumo, tá? Vai ser entendido como algo que merece, tá, um tratamento diferente daquele que é dado às relações privadas comuns, né? Esse processo histórico ele começa, né? Ele é mais antigo que isso, mas ele tem seu marco fundamental, então, no dia 15 de março de 1962. Tá? O dia 15 de março é tradicionalmente o Dia do Consumidor. Ele é comemorado mundialmente como o Dia do Consumidor. Nesse dia, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, aquele que levou uma bala na cabeça, tá? Ele enviou uma mensagem para o Congresso dos Estados Unidos, tá? Em que ele reconheceu, e foi o primeiro político a fazer uma manifestação desse sentido, ele reconheceu a importância da proteção do interesse do consumidor. Nessa mensagem, ele fez o seguinte discurso: ó, todos nós somos consumidores,
Todos nós merecemos o direito de sermos protegidos contra propagandas e marcas fraudulentas e enganadoras. O direito de sermos protegidos contra remédios e outros produtos inseguros, insignificantes. O direito de escolher entre uma variedade de produtos a preços competitivos. Porém, a vida moderna é tão complexa que as leis atuais em livros estatutários são inadequadas para garantir esses direitos. Então, aqui a gente tem pela primeira vez uma manifestação política, tá? No sentido de que é preciso sim criar um regime jurídico distinto para tutelar os consumidores, que são sujeitos vulneráveis nessa relação específica que é a relação de consumo. Tá? Posteriormente, em 72, a gente tem a Conferência Mundial do Consumidor em Estocolmo, na Suécia. Né? Em 1963, então, a Assembleia Consultiva da Comunidade Europeia, e a partir dessa Assembleia, a gente vai ter uma série de legislações na França, na Espanha, na Alemanha, tratando de direito do consumidor. E em 1985, a gente tem uma resolução, a 39.248 da ONU, que traça as diretrizes internacionais para a política de proteção do consumo. Tá? No Brasil, esse movimento ele é sentido também. Ele é sentido da seguinte forma. Primeiro, na década de 70, uma série de movimentos sociais passaram a levantar a bandeira da defesa do consumidor. Esses movimentos sociais é que deram origem aos PROCONs. Então, o PROCON ele nasce a partir de movimentos sociais, né, que são incorporados, são ideais que são incorporados depois pela estrutura estatal, primeiro pelos estados, né, e depois pelos municípios. Né? E aí tem um instrumento muito importante que vai ser fundamental para a tutela do direito do consumidor, a tutela coletiva do consumidor, que é a publicação, a aprovação da Lei 7.347, em 1985, que é a lei da ação civil pública. Tá? A Lei da Ação Civil Pública ela é o elemento essencial para a defesa do consumidor em juízo, até hoje, que permite que o Ministério Público substitua o consumidor, né, e proteja o direito do consumidor como um todo. Tá? Em 85, nós temos a criação do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. Em 1985, a gente tem um plano cruzado, né? E aí tem uma série de... Com licença. E aí, uma das consequências do plano cruzado, que tentava combater a inflação, foi o congelamento de determinados preços para impedir a volta da inflação. E como fruto desse tabelamento, os comerciantes começaram a esconder produtos ou então a aumentar os preços independentemente da tabela. E isso levou à formação de uma série de fiscais, quer dizer, movimentos espontâneos mesmo, de donas de casa que iam nos mercados para verificar os preços, para demonstrar, né, acusar que estavam usando preços acima, praticando preços acima daqueles estabelecidos nas tabelas e tal. E isso levou, então, à criação do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor em 85. E esses dois movimentos, então, dos PROCONs e do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, é tão forte que eles acabam redundando na constitucionalização do direito do consumidor. Vejam, a Constituição Federal, tá? Ela estabelece, ela coloca o direito do consumidor como algo que merece ser tratado dentro da Constituição e, mais ainda, merece ser tratado como direito fundamental. Tanto que está lá no artigo 5º, inciso 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Depois, lá no artigo 170, quando a Constituição vai falar dos princípios que regem a ordem econômica, ele vai dizer, olha, a ordem econômica é fundada no trabalho livre e no trabalho humano e na livre iniciativa, tá? E tem por princípio, entre eles, né, a defesa do consumidor, lá no inciso 5. E esses dois movimentos, esses dois artigos, levaram a uma disposição, dentro do ato das disposições transitórias, o ADCT, tá, que obrigava o Estado, o Congresso Nacional, tá, a elaborar, dentro de 120 dias, tá, um Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, o Código de Defesa do Consumidor, atrasado como sempre, o legislador brasileiro sempre atrasado, né? Ele é aprovado em 1990.
número da Lei 8.078. Professor, tá? Oi. Só para contribuir com a sua aula e para contribuir também aos colegas mais jovens, na época do Sarney, eu lembro que quando nós iríamos ao mercado de manhã, era um preço. O mesmo produto, a mesma marca, chegava ao meio-dia, era outro preço. À tarde, você voltaria novamente, o mesmo produto, a mesma marca, no mesmo estabelecimento, já aumentava o preço. E eu lembro também que o pessoal vivia com aquelas maquininhas, toda hora remarcando. Então, eu lembro muito bem dessa época, né? Também não vou falar a minha idade para não assustar o professor, mas eu vivi essa época do Sarney, foi uma época muito, muito difícil, né, para o brasileiro trabalhar com a sua economia, manter o seu dinheiro, né, e o fornecedor, a cada momento, a cada hora, ele trocava os seus produtos, quando tirava e recolocava, era uma bagunça. Olha, foi difícil viver essa época. Eu também não vou falar a minha idade, mas eu lembro dessa época. Eu era pequeno, mas sim, eu convivi com esse período aí. Eu lembro das remarcadoras, assim. E eu, por muito tempo, colecionava gibi, né? Eu tinha muito gibi em casa. E até os anos 2000 e pouco. E a gente via, assim, nos preços das histórias em quadrinho. Então, tipo, um mês ela era, sei lá, R$ 1.500. Aí no outro mês ela era 5 mil reais, 5 mil cruzeiros, na verdade, né? Era 1.500 cruzeiros, depois passava para 5 mil cruzeiros, aí era 7 mil cruzeiros, de repente virava cruzado novo, e assim, sem contar as várias, né? Outras moedas que a gente viveu. Mas era um período realmente de bastante estabilidade, mas que também levou ao fortalecimento da consciência do consumidor. Né? Então, ali que surgiu então esse movimento dentro do Brasil, claro, levando em consideração também o que ocorria no plano internacional, mas se criou a consciência de que sim, o consumidor ele precisa ser tutelado de forma distinta. Precisa ser criados direitos para o consumidor. Né? E aí que a gente tem então o Código de Defesa do Consumidor, que foi uma obra de autoria do deputado, então deputado na época, né, Geraldo Alckmin, né, mas que contou com a participação de uma série de juristas renomados, né, o deputado propôs, obviamente, foi ele que fez a proposta, mas foi Kazu Watanabe, Antônio Herman Benjamin, acho que o Nelson Nery Júnior, uma série de juristas renomados que participaram da construção do Código de Defesa do Consumidor, que é tido até hoje, né, ainda que seja possível fazer várias críticas a ele, mas que é tido até hoje como uma das mais modernas legislações sobre direito do consumidor do mundo. Tá? Isso não sou eu que estou dizendo, é qualquer pessoa que estuda nessa área, né, pode comprovar que no mundo a gente não existe em outro país, não existe em outro país um instrumento tão completo para regular as relações de consumo, tá, quanto o Código de Defesa do Consumidor brasileiro. Ainda que se possa fazer, sim, uma série de críticas a ele, e faremos durante o semestre, com certeza. Bom, então, dito tudo isso, né, mostrado e demonstrado para vocês o histórico, né, que leva à consolidação do que é o direito do consumidor, então, do estabelecimento do direito do consumidor. Eu sempre vou falar isso, gente, do estabelecimento do direito do consumidor como regime jurídico diferenciado do regime jurídico privado comum, tá? Isso é importante, tá? Quando a gente está falando toda essa evolução, por quê? Porque a gente está criando um regime jurídico, uma legislação especial, tá? Que se aplica a uma relação jurídica específica, que é a de consumo. O Código Civil vale para todos, menos para essa relação. Tá? Menos para essa relação. Tá? Claro, levando em consideração determinados diálogos que são possíveis. Bom, daí a gente chega então ao conceito e à finalidade do direito do consumidor. Aí eu vou tomar a liberdade de simplesmente ler, ou de primeiro ler o conceito que vocês podem ler por conta própria, né? Mas daí posteriormente eu explico. Tá?
O direito do consumidor é um conjunto de regras e princípios que regula a tutela de um sujeito especial de direitos, a saber, o consumidor, como agente privado vulnerável frente aos fornecedores. O direito do consumidor é um conjunto de regras e princípios que regula a tutela de um sujeito especial de direitos, a saber, o consumidor, como agente privado vulnerável frente a fornecedores. Então, vejam só, o ponto essencial aqui, para que a gente possa entender o direito do consumidor, é entender que ele é um ordenamento jurídico ou uma série de normas jurídicas, tá? Que pode estar presente num código ou pode estar presente na legislação extravagante, que tem por objetivo proteger uma parte específica de uma relação jurídica, o consumidor. Proteger por quê? Ora, proteger porque tem-se que essa parte ela é vulnerável, ela está numa situação de desequilíbrio em relação a outra parte do contrato. Então, a ideia-chave para que a gente possa entender o direito do consumidor é a ideia de vulnerabilidade. Sem vulnerabilidade, sem entender o que é vulnerabilidade, tá? Sem entender o que é vulnerabilidade, é impossível que a gente compreenda, tá, a finalidade do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele existe para uma e única razão, tá? Para reequilibrar uma relação jurídica, tá, que é desequilibrada, tá? Que é desequilibrada. Então, o que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tá, é justamente o fato de que o consumidor é vulnerável. E vocês vão ver que isso é importante. Volto a falar. Nem toda pessoa que compra no mercado de consumo é consumidor. Tá? Nem toda pessoa que compra no mercado de consumo é consumidor. Tá? Vão ter situações em que eu vou comprar no mercado de consumo e vai se aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Outras, tá, em que não, em que eu aplico a regra do Código Civil. Tá? Porque em algumas situações eu vou ter vulnerabilidade e noutras não. Tá? Noutras não. Mas isso eu vou explicar mais na frente quando a gente tratar dos elementos da relação de consumo. Tá? Bom, então aqui o próprio artigo, o próprio texto diz que a finalidade é reequilibrar a relação jurídica de consumo, tornando o consumidor menos vulnerável. Bom, mais uma coisa importante. O direito do consumidor como direito fundamental. Tá? O direito do consumidor, tá, é um direito fundamental. É um direito fundamental por quê? Bom, uma razão topológica. Tá? Está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Pronto. Tá? Se está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, é direito fundamental. Tá? É direito fundamental. Então, não vamos passar aqui trabalho para tentar definir a fundamentabilidade do direito do consumidor, não. É direito fundamental porque assim o quis o Constituinte. Tá? Bom, então o Código de Defesa do Consumidor, então é importante destacar, ele vai além de proteger, tá, as relações de consumo individuais. Tá? Por isso que ele vai também atingir a tutela coletiva. Ele vai atingir a tutela coletiva do consumidor entendido como coletividade, justamente pela compreensão de que nós não estamos tratando de um direito que é disponível, de um direito privado comum, mas é um direito que é inerente ao ser humano. Faz parte, é reflexo da dignidade da pessoa humana. Tá? Daí porque merece toda uma tutela especial. Bom, uma noção fundamental para a gente entender aqui, então, a ideia do direito do consumidor como direito fundamental é a questão da eficácia vertical e eficácia horizontal. Não sei se vocês lembram isso das disciplinas de direitos humanos, direito constitucional, né? Tradicionalmente, os direitos fundamentais eles eram entendidos como direitos que tinham uma eficácia vertical. Tá? O que é uma eficácia vertical? Vai atrapalhar. O que é a eficácia vertical dos direitos fundamentais? É a ideia de que os direitos fundamentais eles são direitos que servem para ser opostos contra o Estado. O particular opõe um determinado direito contra o Estado. Tá? Existe uma relação de verticalidade. Então, eu estou numa situação de submissão, tá? Esses direitos fundamentais me garantem
um espaço de liberdade contra o Estado. É nesse sentido que a gente tem que entender, por exemplo, os direitos políticos, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, tá? Então, são direitos que são oponíveis ao Estado, tá? Essa visão clássica dos direitos fundamentais, tá? Que é muito forte, por exemplo, ainda nos Estados Unidos, tá? Por outro lado, tá? A partir da década de 50 do século passado, então 1950, na Alemanha se reforçou o entendimento de que os direitos fundamentais têm também uma eficácia que a gente chama de horizontal. Ou seja, que os direitos fundamentais não são direitos que valem apenas entre particular e Estado, mas entre os próprios particulares. Então, nas próprias relações privadas. Tá? E, sim, o STF e o direito brasileiro, bom, está aqui na própria Constituição, ele entende, tá, que o direito do consumidor é um direito que não apenas impõe obrigações ao Estado no sentido de regular as relações de consumo, mas que se estabelece entre os particulares. Como assim? Bom, vou pegar aqui. Tá? O direito do consumidor, ele, por exemplo, proíbe, no paradigma brasileiro, ele proíbe que um fornecedor se recuse a prestar um determinado serviço ou colocar determinado bem à venda de uma pessoa, se recuse a colocar determinado bem à venda, tá? Por um motivo racista, tá? Por uma questão de não concordar com a identidade, com um determinado posicionamento sexual de alguma pessoa, tá? Então, o entendimento é que o consumidor, o fornecedor não pode alegar recusa por motivos religiosos. Tem um caso bem interessante. Nos Estados Unidos, recente, a Suprema Corte norte-americana, ela entendeu que era legítimo e era constitucional que um padeiro, um confeiteiro, na verdade, ele se recusou, era constitucional a possibilidade de um padeiro, confeiteiro, se recusar a vender um bolo de casamento para um casal homossexual, por motivos religiosos, porque ele não concordava, tá, com o casamento homoafetivo, casamento homoafetivo, né? E ele tinha, me fugiu agora o termo que se usa, mas por motivos religiosos ele não ia fazer. Eles demandaram judicialmente, o casal demandou judicialmente o padeiro, o confeiteiro, tá? Pleiteando uma indenização, dizendo que, sei lá, causou um dano moral para eles, e a Suprema Corte norte-americana entendeu que não, que era legítimo, porque se tratava de uma objeção de consciência dele, por motivos religiosos, entre a liberdade religiosa e sei lá, o direito de igualdade, o fundamento ali, né, não prevalece a liberdade religiosa do confeiteiro. No direito brasileiro, não. No direito brasileiro, tá, uma conduta nesse sentido necessariamente levaria a uma condenação do confeiteiro à indenização por danos morais, tá? Porque o direito do consumidor brasileiro não admite discriminação, tá? Por quê? Porque entende, ao contrário do direito norte-americano, que os direitos fundamentais não são direitos que valem só em relação ao Estado, mas valem em relação a todos os particulares, dentro das próprias relações privadas, não só nas relações públicas, tá? Um outro ponto que tem se destacado aqui, que era mais discutido, hoje já não é tanto, é a questão da supralegalidade do CDC. Tá? O CDC é norma, então, de direito fundamental, né? E aí parte da doutrina entende que o CDC ele é norma com eficácia supralegal. O que quer dizer eficácia supralegal? Tá? Bem, eu tenho a Constituição, eu tenho as leis. Tá? Eu tenho a Constituição, eu tenho as leis. Hierarquia lá, a pirâmide que não é do Kelsen, mas que se diz que é do Kelsen. Então, no topo da pirâmide é a Constituição, abaixo as leis, depois os regulamentos. Tá? O STF ele reconheceu, quando foi introduzido o Pacto San José da Costa Rica
no direito brasileiro que o Pacto de São José da Costa Rica ele tinha uma natureza distinta. Por quê? Porque ele não era Constituição, ele não tinha natureza de norma constitucional e não tinha natureza também de norma infraconstitucional, norma legal, simplesmente norma legal. Ele disse assim, não, o Pacto de São José da Costa Rica, o Tratado de Direitos Fundamentais, ele fica situado no meio entre Constituição e lei, tá? Então ele fica no meio entre a Constituição e a lei, tá? E aí vários autores passaram a defender que diante da fundamentabilidade do direito do consumidor, tá? O CDC também teria essa eficácia supralegal, tá? O que quer dizer que uma eventual lei ordinária que tentasse acabar com algum direito do consumidor, tá? Ela seria necessariamente inconstitucional por incompatibilidade com o CDC. Um tratado internacional que o Brasil assinasse, tá? Que diminuísse direitos do consumidor, também não ingressaria no nosso ordenamento jurídico por incompatibilidade com o CDC. Tá? Então, essa é a ideia da eficácia supralegal. Bom, pelo menos por hora, essa tese foi rechaçada dentro do direito brasileiro, tá? Por conta da repercussão geral, tema 210, tá? Que ficou fixado nesse sentido. Ó. Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas dos tratados internacionais limitadores da responsabilidade do transportador têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Deixa eu explicar a situação concreta aqui. Tá? O que a gente tem nesse caso? O Brasil é signatário dessas convenções aqui. A Convenção de Varsóvia e Montreal. Essas duas convenções, elas tratam do transporte de passageiros, transporte aéreo de passageiros. Tá? Nessas duas convenções ficou estipulado, os países signatários, eles estipularam o que a gente chama de tarifação. Tá? Um valor de indenização pela perda de bagagens. Tá? Beleza. Então, ficou estabelecido lá que, sei lá, o valor para eventual perda de bagagem seria, em caso de perda de bagagem, a companhia aérea iria indenizar o passageiro em, sei lá, o equivalente a 1.000 euros. Estou chutando aqui, eu não sei o valor. Tá? O que se alegou no Brasil? Se alegou que esse pacto ele não pode ter validade no Brasil. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor, lá no seu artigo 25, deixa eu abrir aqui, para vocês. Ele diz assim, ó, é vedada a estipulação contratual do produto ou serviço, é vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. O artigo 25 caput do CDC, então, ele está dizendo o seguinte, olha, tá? O devedor, o consumidor, ele deve receber a indenização integral do prejuízo que ele sofreu. Não se admite uma cláusula contratual, tá? Que reduza ou afaste a responsabilidade do fornecedor por essa indenização integral. Então, tem de um lado um tratado internacional assinado pelo Brasil, com validade interna, tá? Dizendo, olha, no caso de transporte aéreo de passageiros, tá? A indenização não pode ser superior a 1.000 euros. Pouco importa que que a tua bagagem, o que tu perdeu na tua bagagem, fosse muito superior a esses 1.000 euros. E do outro lado, uma norma do Código de Defesa do Consumidor dizendo não, tá? Não pode ter estipulação nesse sentido. O consumidor deve ser integralmente indenizado pelo prejuízo que ele sofreu. Então, tu tinha esse conflito entre essas duas normas. Tá? Sem afastar, obviamente, o artigo 25, tá? O STF entendeu que não há que se falar em uma supralegalidade do CDC. Tá? O CDC não está acima da lei e não está acima das demais leis e acima dos tratados internacionais. Professor, só um minutinho. Qual que é a questão do STF ali, que no fim eu
Eu não consegui pegar. O que o STF disse? Eu não consegui Então, o STF pegar. disse assim, ó, que muito embora exista uma previsão legal no Código de Defesa do Consumidor estabelecendo que o consumidor tem direito à indenização integral, tá? Essa indenização integral ela não se aplica, tá? Quando se tratar de indenização por perda de passagem, né, por companhias aéreas, tá? Porque o Brasil é signatário de dois pactos, né? Então, duas convenções, a de Varsóvia e Montreal, tá? Que limitaram a indenização a um determinado valor. Compreendesse? Sim, eu estava anotando aqui que eu não tinha conseguido pegar certinho. Obrigada. Então, isso afasta essa tese da eficácia supralegal do Código de Defesa do Consumidor, tá? Que vários autores defendem, tá? Mas o STF não defende, então a gente vai levar o que o STF manda, é lei para nós, tá? Gente, intervalinho, 10 minutinhos para a gente não perder o foco, só o tempo de eu pegar um café, dar uma lavada no rosto e já voltamos em seguida, tá? Ok, ok.
Vamos seguir o jogo aí, pessoal. Ô, professor, hoje à noite a gente tem Empresarial 3 juntos também, né? Bom, gente, então... eu podia ter parado a aula, né? Na gravação. Não ficava esse intervalo aí. Bom, então vamos dar continuidade a nossa aula. Tá? Agora, a parte final, nós estamos, na verdade, nos encaminhando para o final. Tá? Falta pouca coisa. Parte pequena, mas importante. Agora a gente vai tratar da competência legislativa. Então, a gente sabe, então, que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei federal, né? Foi aprovado pelo Congresso Nacional em 1990, tá? Mas ou só o Congresso Nacional pode legislar sobre direito do consumidor, né? Não. Né? O direito do consumidor, ele está dentro daquelas competências concorrentes previstas no artigo 24 do Código Civil, da Constituição Federal, tá? O que é a competência concorrente? Bom, a competência concorrente é aquela competência que atribui, tá, à União a tarefa de legislar sobre normas gerais, tá, e aos estados legislar sobre normas específicas sobre determinados assuntos, dentre os quais, volto a dizer, né, o consumo e a responsabilidade por dano causado ao consumidor. Isso vocês vão encontrar nos artigos 24, no artigo 24, inciso 5 e inciso 8, tá, da Constituição Federal. Tá? Então, não há exclusividade, tá, da União na legislação sobre direito do consumidor. Tá? Não há também exclusividade da União no que tange a própria defesa do consumidor. Tá? Estou tentando procurar aqui no artigo 23. Não. Cadê? Bom, não sei. Mas assim, ó, não há exclusividade da União para legislar sobre direito do consumidor. Os estados podem legislar sobre matérias específicas, né, de direito do consumidor. Tá? Mais ainda, os próprios municípios têm competência suplementar, tá? Está no artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição Federal, para legislar sobre direito do consumidor. Né? A gente tem, por exemplo, uma série de legislações municipais, né, que tratam, tá, de relações de consumo. As mais famosas, talvez, famosas mais por não serem aplicadas, mas por sempre ser objeto de polêmica, né, são aquelas que limitam a permanência de espera em fila de banco. Tá? Tem aqui no município de Criciúma tem uma lei que limita em 45 minutos, salvo engano, né, e que se descumprimento gera multa. Tem também aquelas que obrigam, ou aquela legislação que obriga as instituições financeiras. Aqui em cima eu acho que não tem nesse sentido, mas eu sei que talvez em Joinville tem uma dessas, que obriga que a instituição financeira ofereça bebedouros, tá, para os seus clientes. Tem outras, por exemplo, que exigem banheiros separados, não lembro mais agora também, o local para criança, tem um monte de fraudário, né? Fraudário. Então, quer dizer, os municípios podem também legislar sobre direito do consumidor, né? O que eles não podem é se contrapor, né, às disposições estaduais e às disposições federais, tá? Tá? Dentro desse limite, eles têm atribuição sim. A gente vai, inclusive, tratar de vez em quando aí de algumas legislações estaduais e municipais que implicam em aumento dos direitos do consumidor. Tá? Então, lembrar que o artigo 24, tá? Incisos 5 e 8 da Constituição Federal, né? E o artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição Federal também. Tá? No artigo 24, a gente tem as competências concorrentes
entre União e Estados, e no artigo 30, incisos 1 e 2, as competências suplementares dos municípios. Tá? Professor, Essa lei de Criciúma, professor, posso fazer uma pergunta? na fila, salvo engano, foi uma das primeiras leis que teve a constitucionalidade reconhecida, tá, pelo Supremo Tribunal Federal, que os bancos, eles alegavam, aliás, sempre foi uma recorrência, os bancos alegarem que, eles são instituições financeiras e nessa condição de instituições financeiras, elas estão submetidas ao sistema financeiro nacional, e quem deve legislar sobre o sistema financeiro nacional, segundo a Constituição, é a União, é o Banco Central, né? A tese que já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal também, que entende que não, né? Não é exclusividade do Banco Central legislar sobre... Acho que ele não está ouvindo, porque eu falei antes, ele não respondeu sobre também. instituições bancárias. Tranquilo. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável, sim, às instituições bancárias. E mais ainda, eles alegavam que, por se tratar de competência da União, né, legislar sobre o sistema financeiro, a lei municipal que impunha a ele uma obrigatoriedade de, por exemplo, limitar o tempo de espera nas filas de banco, né, seria inconstitucional, porque violava a competência da União de legislar sobre isso. O STF também entendeu que não, trata-se de competência concorrente, suplementar dos municípios. Os municípios, sim, podem estabelecer essa limitação, tá? Assim como os municípios também têm a possibilidade de limitar horário comercial, esse tipo de coisa, né, tá dentro das atribuições dos municípios, tá? Então, lembrar disso daí. Características do CDC. Tá? Então, o CDC é uma norma, como eu disse, bem moderna. Tá? Ela transcende aquela tradicional formatação de dividir, né, uma legislação, ou dividir em várias legislações assuntos distintos. Tá? O que importa ao CDC é regular as relações de consumo como um todo, os interesses do consumidor como um todo. Tá? E nisso ele vai ser inovador. Tá? A gente vai ver por quê. Bom, basicamente são 3 as características do CDC. Tá? O que difere ele dos demais. Tá? Então, a primeira característica do CDC é que ele é um microsistema jurídico. O que eu quero dizer com microsistema jurídico? Dentro do CDC, a gente vai encontrar uma série de disposições que vão regular aspectos de direito civil, direito material civil, aspectos de direito processual civil, aspectos de direito penal, tá? E aspectos de direito administrativo. Vejam, se você pegar o Código de Defesa do Consumidor, o CTB, vocês vão encontrar, então, uma série de disposições que tratam de responsabilidade civil, de contratos, tá? De oferta, de publicidade. Bom, são coisas que são basicamente normas de direito civil. Tá? No entanto, ali do artigo 61 ao artigo 80, a gente vai encontrar uma série de disposições que são infrações penais. Tá? Então, o CDC ele não se limita apenas a regular as relações privadas do consumidor, tá? Mas ele estabelece também normas, tá, de caráter sancionatório penal. Tá? Então eu vou ter lá uma série de crimes, como, por exemplo, o crime de omitir informação, fazer publicidade enganosa, tá? Usar coação para cobrar dívida. Tudo isso são condutas tipificadas dentro do CDC. Tá? O legislador poderia, daqui a pouco, optar por criar um capítulo específico lá dentro do Código Penal para estabelecer esses crimes. Mas ele preferiu fazer isso tudo dentro desse microsistema que é o Código de Defesa do Consumidor. Até para quê? Para facilitar o conhecimento do direito por parte do consumidor. Né? Aí depois, ali dos artigos 81 até 104, né, a gente tem a defesa do consumidor em juízo, ou seja, normas de processo civil aplicáveis à relação de consumo. Tá? No artigo 105, tá? A gente vai ter, no artigo 105 e 106, a gente vai ter, e no artigo 5º também, artigo 5º? Não,
no artigo 5º, a gente tem normas que disciplinam a proteção administrativa do consumidor. Tá? Então, está tudo isso integrado nesse microsistema, que é o Código de Defesa do Consumidor. Um código que não se limita a matéria exclusivamente privada, tá? Mas atinge também matérias de ordem pública. Aliás, a gente vai ver que até essa expressão ordem pública se aplica às matérias de direito privado, como está aqui embaixo. Ó. O artigo 1º do CDC, ele diz assim, ó, vou ler ele para vocês. O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor de ordem pública e interesse social, nos termos do artigo 5º, inciso 32, 70, inciso 5 da Constituição Federal e artigo 48 das disposições constitucionais transitórias. Tá? O que quer dizer que o CDC é uma norma de ordem pública e interesse social? Quer dizer que os direitos dispostos no CDC, eles não são direitos disponíveis. Tá? O que quer dizer que não são direitos disponíveis? Quer dizer que o próprio consumidor, como regra, não pode abrir mão desses direitos. Tá? São direitos irrenunciáveis, são direitos indisponíveis. Eu, há pouco, antes do intervalo, falei para vocês do artigo 25. O artigo 25 não permite que eu vá lá espontaneamente e assine um contrato de consumo em que eu exonere o fornecedor de responsabilidade por eventual dano que ele me cause. Não posso. Por quê? Porque se trata de norma de ordem pública. Tá? Norma de ordem pública e interesse social. Tá? Nos termos do artigo 1º. Mais ainda, tá? Eu tenho possibilidade de transcender a coisa julgada para além do interesse das partes envolvidas. Está no artigo 103 do CDC, vou ler aqui para vocês. Tá? Nas ações coletivas que trata esse código, a sentença fará coisa julgada erga omnes, diz o inciso 1º, exceto, tem nada aí, ultra petita, ultra partes, quer dizer, erga omnes, inciso 3º. Então, vejam só, não se limitam às partes envolvidas. A ideia é que a proteção do consumidor deve ser feita de forma coletiva, não visando apenas os interesses privados. Tá? Por isso, norma de interesse social. Tá? Bom, eu falei ali do artigo 25, né? O artigo 24 vai no mesmo sentido, tá? Que ele diz que o consumidor não pode abrir mão da garantia legal. Né? A gente vai ver ali, a gente vai estudar que o consumidor tem direito a uma garantia que se estende até 90 dias após a aquisição do produto, que a gente chama de a garantia legal. Tá? Bom, eu não posso renunciar a essa garantia legal. Não posso renunciar a essa garantia legal de forma alguma. Tá? Uma outra coisa importantíssima, a regra do processo civil, estou sem meu CPC aqui, não vou conseguir achar agora, mas o princípio dispositivo. O princípio dispositivo é aquele princípio lá do processo civil que diz que, como regra, o juiz só pode decidir nos limites do que foi postulado pelas partes. Tá? O juiz só pode decidir nos limites daquilo que foi postulado pelas partes. Tá? O juiz não pode, tá, se manifestar sobre matérias que não foram, tá, colocadas pelas partes, salvo aquelas matérias de ordem pública. Então, beleza. Num contrato entre particulares, sujeito ao regime jurídico do Código Civil, tá? Se eu ingresso com uma ação questionando uma determinada cobrança feita por um contrato, tá? E o juiz olhar lá e perceber, pô, mas é 100% de juros mensais aqui, pô, isso é abusivo. O juiz não pode, tá, agir de ofício. Ele não pode considerar aquela cláusula de juros abusiva. No entanto, tratando-se de contrato de consumo, como regra, o juiz pode agir de ofício. Por quê? Porque trata de norma de ordem pública, tal qual a prescrição que o juiz pode reconhecer de ofício a hora que quiser, no momento que quiser. Tá? Também aqui, a abusividade de determinadas cláusulas também pode ser reconhecida de ofício, independentemente de pronunciamento das partes.
Claro que a gente deve matizar, a gente deve mitigar, na verdade, um pouco esse entendimento. Mitigar por conta do que estabelece a súmula 381, desculpa, do STJ. O STJ, o STJ ele diz assim, ó, nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas. Bom, Professor. Fala. Tá ouvindo? Tá conseguindo ouvir? Eu não estou te ouvindo. Pois é, tem outros alunos Será que tu também não está me ouvindo? Será que esse é o problema? Não, eu tô, mas tu não tá ouvindo. Tem outros alunos fazendo pergunta. Olha o WhatsApp. WhatsApp, tá, vou ver aqui. Por que não... Mas é só abrir o microfone, não? Mas tá aberto? Experimentar o volume dele, talvez se vê isso. Tá baixo o som. Tá. Não, gente, verdade. É que tava fazendo um barulho terrível no meu computador e eu achei que baixando o som dava. Desculpa, gente. Não, olha só, tem um colega ali que queria fazer uma pergunta, mas eu tenho uma, mas eu acho que é mais dos contratos mesmo, né? Não sei se cabe essa aula. Eu tenho uma dificuldade ali para a questão de contratual de juros. Qual é o limite de juros ali para contratos de locação, né? Mas não sei se cabe aqui para essa disciplina. Então, essa dúvida. O limite de juros é o limite contratado. Tá? Hoje, o entendimento que o STJ tem, na maior parte das vezes, é o limite contratado. Qual que é a súmula? Qual que é a súmula? Na verdade, o normal é 1% de juros, tá? É o que costuma se contratar. Mais multa. Mais a multa, né? Que pode chegar até 10%. Até 10%. Tá? O contrato de locação até 10%. Tá? Não é abusiva a multa acima de 10%. Menor. Não, é que eu levo uma xingada aqui de vez em quando dos clientes, a gente, mas tá dentro? Aí, por isso que eu tô perguntando. Você tem que alterar alguma coisa. Ainda que se aplique em algumas situações Código de Defesa do Consumidor nos contratos de locação, a gente até vai mais lá na frente, tá, Dani? Na verdade, os tribunais eles têm entendido a prevalecência da autonomia da vontade, porque aqui a gente tem a gente também vai falar sobre isso. A gente tem duas legislações especiais que se aplicariam mutuamente, que é a lei de locações e o Código de Defesa do Consumidor. Né? E aí, nesse caso específico, porque a lei de locações é a legislação específica desse contrato, ela prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor. Tá bom, já anotei algumas coisas aqui. Obrigada. Mais alguma pergunta aí, gente? Vamos aproveitar, então. Desculpa aí a falha técnica. E o pessoal berrando aí e eu sem ouvir nada. Então, pode fazer uma rodadinha de pergunta também. Ou vocês me questionaram no WhatsApp. Tá? Não. Então, onde é que eu estava? Então, aqui, ó. Tá, vamos botar aqui, ó. Então, o juiz pode conhecer de ofício o direito do consumidor, tá? Tá lá o artigo 51, ele fala assim, ó, o artigo 51 fala assim, ó, são nulas de pleno direito. Ó, são nulas de pleno direito, entre outras as cláusulas contratuais, e aí ele vai passar a tratar vai estabelecer lá uma série de situações que configurariam abusividade. Então, todas essas situações o juiz pode reconhecer de ofício, tá? No entanto, tem uma exceção, para voltar aqui, que é aquela preconizada pela súmula 381 do STJ. Nessa súmula, o STJ diz assim, ó, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas. Vejam, o juiz pode conhecer de ofício, como regra, a abusividade de cláusulas que tratem de relação de consumo. Nos contratos bancários, não. Por quê? Bom, não tem nenhuma justificativa técnica e jurídica para que o STJ tenha simulado essa situação. Tá? O que acontece é o seguinte, quem viveu entre os anos 90 e os anos 2000, a primeira década dos anos 2000, deve lembrar
a enxurrada de ações revisionais que existia. O que acontecia? Com base no Código de Defesa do Consumidor e com base na ideia de que, bom, o juiz tem que conhecer de pleno direito da abusividade das cláusulas, os advogados se limitavam a fazer petições absolutamente genéricas, pedindo a revisão dos contratos bancários, de toda a espécie de contrato bancário, tá? E deixavam para que o juiz fosse lá e descobrisse quais eram as cláusulas abusivas, né? E essa enxurrada de ações, ela gerou como consequência o quê? Uma reação dos tribunais. Opa, calma aí, tem muita demanda. Tá? E justamente para diminuir essa demanda, os juízes primeiro, e depois os tribunais, e depois os tribunais superiores, eles começaram a dizer, não aceito. Não aceito que você simplesmente alegue a abusividade de forma genérica. Você tem que me demonstrar onde está a abusividade nesse contrato. Qual é a cláusula que você entende que é abusiva? Tá? Então, houve essa limitação, que eu volto a dizer, não tem razões jurídicas. Tá? A razão é eminentemente de política administrativa dos tribunais. Visava frear a enxurrada de ações revisionais que existiam naquela época. Então, a súmula ela é bem específica, nos contratos bancários. Nos demais contratos de relação de consumo, tá? Vigora ainda a possibilidade do juiz sim decidir de ofício, sempre quando se deparar com uma cláusula abusiva. Tá certo? Beleza? Quando a gente tratar de cláusula abusiva, a gente vai aprofundar mais esse ponto. Outro ponto interessante sobre o CDC, e característica interessante do CDC, é que ele é uma norma principiológica. Então, o CDC ele não se limita a estabelecer regras. Tá? Ele estabelece também princípios que devem conduzir não apenas, tá, os próprios integrantes da relação de consumo, tá, mas devem servir para informar, tá, o Poder Legislativo para fazer novas leis visando os interesses do consumidor, o Executivo na hora de atuar e criar políticas públicas para a defesa do consumidor e o Judiciário para decidir naqueles casos em que a lei não é suficiente, que as normas não são suficientes para a decisão no caso concreto. Tá? Então, o CDC vai ser uma norma principiológica também nesse sentido. Tá? Não se limita a estabelecer regras, estabelece princípios que devem devem submeter, tá? O interesse das partes, deve submeter a atuação do legislativo, a atuação do executivo e a atuação do judiciário. Tá? A gente vai ter princípios, então, no CDC, que são tanto princípios gerais, que estão no artigo 4º, né? Por exemplo, o princípio da boa-fé, né? Os princípios específicos, como, por exemplo, o princípio específico da publicidade, do artigo 34, 38, né? E os princípios dos contratos, entre os artigos 46 e 50. Então, tem princípios que são gerais, funcionam e servem para todos os aspectos das relações de consumo, princípios específicos da publicidade, que visam solucionar eventuais lacunas, tá? Decorrentes das regras que tratam sobre publicidade, e princípios específicos contratuais, que visam também superar eventuais lacunas nas regras sobre relações contratuais no CDC. Beleza? Então é isso, são as 3 características do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Microsistema jurídico, norma de ordem pública e interesse social, norma principiológica. Tá? Por fim, a gente chega nessa parte aqui, que é a teoria do diálogo das fontes. Tá? E aí é a parte de encerramento da nossa aula. Tá? Vejam, basicamente, tá? Como eu falei para vocês, o Código Civil, os Códigos Civis, quando eles foram inicialmente elaborados, eles tinham uma pretensão de totalidade, de completude. Tá? O Código Civil, ele visava, né, normatizar a vida privada do indivíduo do nascimento à morte. Tá? De forma que eu não precisasse recorrer a qualquer outra legislação
Tá? Qualquer outra legislação para saber os meus direitos, como eu devo me conduzir na minha vida privada. Tá? Essa era a pretensão do Código Civil. Como eu falei para vocês, como eu demonstrei para vocês acima, essa pretensão se mostrou desde os primeiros anos uma pretensão incapaz de ser obtida, de ser alcançada, na verdade. Né? A vida privada, tá, não consegue ser limitada ou não consegue ser colocada nos limites de um código. A vida privada é muito mais complexa. A vida do ser humano é muito mais complexa. Né? E aí, o que a gente tem a partir da metade do a partir da década de 50 do século passado, tá? É o quê? É um reforço em legislações específicas. É um processo de descodificação. Tá? Ou seja, cada vez mais o direito sai dos códigos, dos grandes códigos, e vai para algumas leis específicas. A gente tem no Brasil, especialmente a partir da Constituição de 88, tá, o nascimento de uma série de estatutos e códigos. Vamos pegar aqui rapidamente, gente. A gente tem o Estatuto do Torcedor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essas normas, como regra, o Código de Defesa do Consumidor, essas normas, como regra, tá, elas teriam que estar incluídas dentro do Código Civil. Essas relações deveriam estar sendo tratadas dentro do direito do Código Civil. Mas o legislador entendeu, não dá. É preciso que se coloque isso em legislações específicas. Até por uma questão de sistematização. Tá? Ao mesmo tempo, tá, a gente tem um processo de internacionalização do direito. Não tão forte no direito brasileiro, é verdade. A gente não está, por exemplo, no pé de um direito do direito europeu, né, que tende cada vez mais a uma europeização, tá? Mas, sim, o direito brasileiro, a gente está vendo no direito brasileiro cada vez mais o quê? Tá? Que a assinatura e a pactuação de tratados internacionais. Tratados internacionais que estão entrando no nosso direito. Né? Aliás, grande parte desses estatutos são fruto desses tratados internacionais. Mas a gente tem normas internacionais, por exemplo, de contratos internacionais. Tá? Então, a gente tem uma multiplicidade de fontes. Tá? Essas fontes, elas necessariamente vão entrar em conflito. Essas legislações, elas vão entrar em conflito. Porque elas podem se contradizer. Qual é a regra normal para resolução desses conflitos? Que é aquilo que o Bobbio chamava de conflito aparente de normas. Ora, é aquelas regras previstas no artigo 2º da LINDB, né, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Eu dei uma hesitada, porque quando eu estudei, né, a LINDB se chamava LIC, era a Lei de Introdução ao Código Civil, mas daí ela foi rebatizada depois, foi rebatizada quando? Em 2010, já faz bastante tempo. Tá? E aí o artigo 2º, ele estabelece, então, a aplicabilidade das normas quando houver conflito. É aquela regra clássica, tá? Aqueles 3 critérios. Tá? Então, havendo conflito entre normas, tá? Primeiro critério hierárquico. A lei superior revoga a lei inferior. Então, no plano do direito brasileiro, uma lei, uma norma constitucional se sobrepõe a uma norma infraconstitucional. Tá? Esse é o primeiro critério hierárquico. Segundo critério da especialidade, aquilo que a gente estava falando ainda há pouco. Né? Então, a lei especial, né, se sobrepõe à lei geral, revoga a lei geral. Então, se eu tenho uma disposição constitucional dizendo que, deixa eu pensar, se eu tenho uma disposição constitucional dizendo que os caramelos serão azuis, né? Os caramelos serão azuis, e uma lei, tá? Uma lei dizendo que não, eles serão verde, tá?
essa disposição constitucional revoga, tá, a disposição infraconstitucional. Então, são azuis. Tá? Depois, eu vou ter lá o critério da especialidade. Então, a lei especial revoga a lei geral, que é o caso, por exemplo, que eu estava falando anteriormente. Então, se eu tenho uma relação, por exemplo, o Código Civil, ele trata lá, deixa eu pegar aqui qual é o artigo. Só um minutinho, gente. O Código Civil, ele vai tratar, lá entre os artigos 565 e outros, e diante, seguintes, tá? Da alocação de coisas. Beleza. Da alocação de coisas está lá no 565 e diante. Tá? Essa é a lei geral. Agora, quando eu tratar de locação de imóveis para finalidades residenciais e comerciais, tá? O que prevalece é a lei especial. A lei 8.245, que é a lei de locações. Tá? E, por fim, o último critério é o critério cronológico. Tá? Aquele em que eu tenho leis, tá? Leis da mesma hierarquia, sobre o mesmo conteúdo, tá? Só que uma lei é anterior à outra. Bom, prevalece sempre, tá, a lei mais nova. Que isso é mais ou menos lugar comum, né, de todo mundo já sabe disso, independente de saber que isso é um critério para a resolução de conflito de normas, na prática sabe que é assim que funciona. Tá? Na prática sabe que é assim que funciona. Bom, no entanto, o CDC, tá, ele pretende, ou ele se objetiva a modificar, inclusive, a forma como a gente tradicionalmente trata esse conflito entre as normas. Tá? Por quê? Porque o CDC, ele parte de um princípio, tá? De que é muito mais interessante para o operador de direito, tá? Um sistema em que eu possa utilizar essas diferentes fontes de forma complementar, de forma simultânea, sem esse critério de um exclui o outro. Tá? Um exclui o outro. Então, o CDC ele vai adotar o que a gente chama de teoria do diálogo das fontes. Tá? Teoria do diálogo das fontes. Essa teoria, ela parte de uma leitura do artigo 7º do CDC, que diz assim, ó, os direitos previstos nesse código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário. Então, não exclui outros de tratados ou convenções internacionais. Da legislação interna ordinária, dos regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais de direito, analogia, costumes e equidade. Então, vejam só. A ideia aqui é que não deve haver uma exclusão, deve haver uma complementariedade. Primeiro critério, método tradicional, tá? Eu aplico esse ou esse. Ou eu aplico a lei de locações, ou eu aplico o CDC. Ou eu aplico a lei dos planos de saúde, ou eu aplico o CDC. Ou eu aplico o tratado internacional, ou eu aplico o CDC. No caso da teoria do diálogo das fontes, não. Tem que haver uma complementariedade. Então, os direitos do consumidor não se reduzem, tá, ao CDC. Eu preciso fazer uma leitura complementar do CDC. Com o quê? Sei lá, vamos pegar... a gente vai conhecer depois, vai estudar, que a gente tem uma categoria de consumidores que são super vulneráveis. Quem é o consumidor super vulnerável? O super vulnerável é o consumidor idoso. É o pobre coitado, tá? Que recebe 30, 40 ligações por dia
tendenciosas tentando forçar ele a assumir um financiamento com consignação no INSS. Tá? Ou aquele que, sem a sua autorização, né, se descobre, de repente, parte de um contrato de financiamento por consignação, por um empréstimo consignado. Né? É a criança que está sujeita à publicidade infantil. Né? Vejam, esses são super vulneráveis. Bom, esse conceito de um consumidor super vulnerável, ele não está no CDC. Ele parte de uma leitura complementar, tá? Do que? Do CDC, junto com o Estatuto do Idoso, junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu não desprezo, tá, as demais normas. Eu tento, de forma mais adequada possível, aplicar conjuntamente essas normas. Então, eu tenho uma lei que rege os planos de saúde no Brasil? Tenho a lei 9.600 e alguma coisa, não lembro agora o número, tá? Mas tem uma lei que rege os planos de saúde no Brasil? Sim, tenho, tá? Ela basta por si só? Não. O CDC vai ser aplicável aos planos de saúde também. Vai haver uma complementariedade, tá? Eu tenho legislações que tratam do sistema financeiro nacional? Sim, tá? No entanto, ela não basta por si própria. Eu tenho que ler ela complementarmente com o CDC. Tá? Eu tenho, como falei, de novo, repetindo pela terceira vez, uma legislação que trata de locações no direito brasileiro? Sim. Tá? Mas eu irei ler essa legislação também com os olhos no CDC. Tá? Então, não é aplicação ou uma ou outra, mas é vamos dizer, uma espécie de otimização, aplicação no melhor sentido possível de ambas as legislações. Tá? Bom, então aqui o método moderno, então o diálogo das fontes, ele estabelece uma convivência harmônica e não conflitiva com as outras normas. E tradicionalmente a doutrina ela traz 3 tipos de diálogo de fonte. Tá? Primeiro, um diálogo sistemático de coerência. Tá? Diálogo sistemático de coerência. Tá? Ou seja, aquela situação em que uma lei serve de base conceitual da outra. Então, olha só. O CDC, ele não estabelece o conceito de bem. Ele vai dizer simplesmente, lá no artigo 3º, parágrafo 1º, o seguinte: produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Tá lá, é isso que o CDC se limita a estabelecer sobre bens. Tá? Mas eu preciso complementar esse conceito. O que é bem? Tem outras possibilidades de classificação dos bens? Tem. Aonde? No Código Civil. Aí, para complementar o que é bem no CDC, eu necessariamente recorro, tá, ao Código Civil, que lá entre os artigos 79 e 103 dispõe sobre o que são bens. Classifica os bens, diz o que é bem fungível, bem infungível, né? Bem móvel, bem imóvel, bem divisível, bem indivisível, bem principal, bem acessório, o que é pertença, o que são frutos, né? Tudo isso está onde? Está no CDC, está no Código Civil. Então há uma complementariedade aqui no sentido de complementar a conceitualização de uma determinada ideia. Tá? É o caso de bem, é o caso de responsabilidade civil também. Tá? O outro tipo é o diálogo sistemático de complementariedade. Esse também é interessante. Bom, o que acontece? O CDC, ele não tem, tá? O CDC, ele não tem nenhuma norma que trata de prazos prescricionais, tá? Então, no CDC, a gente não sabe, tá? O prazo prescricional. Tá? Existe lá, sim, um prazo prescricional, que é o que está previsto no artigo, deixa eu pegar aqui, 27, que diz o seguinte, tá? Artigo 27 do CDC fala o seguinte: prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados pelo fato, produto ou serviço, tá? Iniciando-se a contagem do prazo a partir do reconhecimento do dano ou de sua autoria. Então, o CDC diz, olha, o prazo prescricional
para que eu possa exigir a reparação por dano decorrente de fato do produto ou do serviço, ou seja, quando um determinado produto causa um dano à minha saúde física ou psíquica, dental mais fácil, né? É de 5 anos. Eu tenho 5 anos para propor ação a partir do conhecimento do dano e da autoria do dano, tá? O CDC, ele não estabelece, por outro lado, um prazo prescricional para que eu possa pedir, por exemplo, a repetição do indébito. O que é a repetição do indébito? Ora, a repetição daquilo que eu indevidamente paguei. Tá? O banco tem efetuado constantes descontos na minha conta. Eu nunca percebi. Tá? Ora, houve o quê? Houve um indébito, uma cobrança indevida. Agora eu quero pedir de volta isso. Qual é o prazo para isso? Não é o prazo de 5 anos. E aí? Aí eu vou buscar as normas gerais. Aonde? No Código Civil. Tá? O Código Civil, vou lá no artigo 206, a regra, né? Aquela coisa que a gente já tem que saber, decor, salteado. Vou lá no artigo 206, que trata dos prazos prescricionais, né? Procura lá para ver se tem repetição de indébito. Não tem, em nenhum dos incisos, nenhum dos parágrafos do CDC, trata de repetição de indébito. O que vai fazer? Vai para o prazo geral do artigo 205, de 10 anos. Tá lá, ó. A prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não haja fixado prazo menor. O CDC é complementado pelo Código Civil. Tá? Também, né, não só na base conceitual, mas na própria aplicação. Percebam? No primeiro caso, tá? A complementação que o CDC sofria do Código Civil era uma complementação conceitual. No segundo caso, não, é uma conceituação prática. Né? E aí eu citei ali no material a súmula 412. A súmula 412 do STJ é justamente essa que trata do prazo para ação de repetição de indébito, né? Que diz que deve ser observado o prazo prescricional estabelecido no Código Civil. E por fim, tá? O diálogo sistemático. Oi? Oi? Não oi? Tá, então não oi. E por fim, gente, eu tenho o diálogo sistemático de influências recíprocas sistemáticas. Esse é mais complicado. Não é, na verdade, tá? Porque é o que eu estava falando até agora, tá? Quando existem influências recíprocas entre o sistema geral, eu citei aqui o Código Civil, e o sistema especial, com uma norma influenciando a interpretação de outra. Entendeu? É exatamente o caso que eu estava falando para vocês, tá? Eu tenho a ideia de vulnerabilidade no CDC. O consumidor é vulnerável no CDC. Tá? Mas a partir da leitura do Estatuto da Criança e do Adolescente e da leitura do Estatuto do Idoso, tá? Eu reconheço uma condição de mais vulnerabilidade ainda para essas pessoas. Né? Então, existe uma influência do sistema Estatuto da Criança e do Adolescente e do sistema Estatuto do Idoso, Estatuto do Deficiente também, dentro do sistema do direito do consumidor. Né? Que influencia, né, a própria noção de vulnerabilidade do consumidor, criando essa categoria nova, que é o super vulnerável. É super vulnerável? Hiper vulnerável? Agora me fugiu o termo. Tá? O super vulnerável. Mas é uma ideia mais ou menos semelhante também com a ideia de boa-fé. Né? O Código de Defesa do Consumidor, ele estabeleceu pela primeira vez no direito positivo brasileiro a ideia de boa-fé objetiva. O que é boa-fé objetiva? Ora, é uma regra de conduta pautada na confiança e na lealdade, que deve ser seguida pelos contratantes. Tá lá, tá no CDC. Bom, essa boa-fé, posteriormente, ela foi trazida para o Código... Ela começou no Código de Defesa do Consumidor e ela foi trazida também para o Código Civil, no artigo 422. O artigo 422 do Código Civil. Tá? Beleza. Então, mas essa nova boa-fé e a interpretação que os tribunais fazem dessa nova boa-fé do Código Civil, ela influencia, tá?
aquele conceito de boa-fé, aquele princípio da boa-fé estabelecido no CDC. Ao mesmo tempo, também, essa concepção de boa-fé estabelecida no Código Civil é resultado da influência da boa-fé decorrente do Código de Defesa do Consumidor. Então, existem influências recíprocas. Uma, né, influencia a outra na sua interpretação e na sua aplicação. Tá? Não sei se me fiz claro o suficiente nessa última parte, né? É uma parte um pouco mais teórica, né? Mas que tem aplicação prática bem grande, porque vocês vão ver, se vocês botarem diálogo das fontes na jurisprudência da STJ, vocês vão encontrar N situações. Tá? É o diálogo das fontes que justifica, por exemplo, que o CDC seja aplicável ao sistema financeiro nacional. Tá? É o diálogo das fontes que justifica que os planos de saúde sejam submetidos também, tá? Ao CDC. Tá? Que não haja exclusão, né, por conta da existência de uma legislação específica. É isso. A partir de agora, me coloco à disposição de vocês para eventuais questionamentos, dúvidas. Eu vou desligar aqui a gravação para deixar o pessoal mais à vontade, quem quiser eventualmente perguntar.